Pai amado e bondoso, Deus querido, muito obrigado, Senhor, pela vida. Muito obrigado por todos estarmos aqui acordados, investindo tempo em aprender a Tua palavra. Obrigado por todas as bênçãos que a gente nem consegue enumerar. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado pela Tua palavra que nos orienta e nos indica o caminho de ter um viver piedoso aqui na terra. Obrigado pela salvação do Teu Filho Jesus, pela vinda do Teu Filho Jesus, que vamos estudar hoje as profecias, como o Senhor nos contou de maneira amorosa, a vinda do Teu Filho amado, para morrer em nosso lugar e nos salvar da morte eterna sem Ti. Que esse momento aqui seja um momento especial, precioso, de aprendermos a Tua palavra. Enche o nosso coração com o Teu amor e com a Tua bondade. O Teu Santo Espírito abra nossos olhos para entender as Tuas verdades e nos ajudar a colocar em prática. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, pessoal, vocês chegaram a dar uma lida na lição? O foco dessa lição aqui são as profecias, né? A forma bíblica de como Deus se revelou de várias maneiras. O Cláudio faz uma coleção dessas profecias, né? Alguma delas chegou a marcar mais vocês? Conta aí. A profecia que mais me chama a atenção, né, Alberto, é a que está em final, né, de Gênesis, aquela profecia quando as bênçãos que, para mim, né, particularmente, me tocou muito. Jacó ele profere as bênçãos para os filhos, né? Ele fala de Judá, né? Ele fala de Judá, é aquela coisa impressionante, né? O cetro nunca se afastará dele. E a comparação com o leão também, né? Quer dizer, Isso. Você está falando tudo de Gênesis apontando 49, para Jesus 10, de né? uma forma impressionante, né? Na história que a gente estuda de Judá não foi um homem perfeito. Ele até estava enrolado lá naquela trama com José. Depois tem aquele envolvimento dele com a própria nora, né? Isso. E os filhos dele morreram, né? Bem, naquele contexto, né? De uma morte bem difícil. E é através de Judá, né? Que é uma das tribos que veio o Salvador, né? E se apresentando como o leão de Judá, que tira o pecado do mundo. Realmente essa profecia de Gênesis é bem legal, bem forte. Está em Gênesis 49, 10. E a forma também como ela se cumpriu, né? É impressionante. Mais alguém aí? Algum versículo que marcou? Essa profecia que o Alexandre comentou é a profecia que mostra que Deus ainda está no controle de todas as coisas, nunca deixou de estar. E que Ele reina, apesar de toda essa tribulação no mundo, e que Ele está no comando de Israel e de todas as nações. A Ele as nações obedecerão. Às vezes a gente está naquela loucura da vida de hoje, estamos aí ainda numa pandemia que ainda não terminou mundialmente falando, pode ter diminuído, mas ainda não foi declarado pela OMS que terminou. Estamos tendo ainda casos, até casos aqui no Brasil, de pessoas que são contaminadas. É verdade que as internações hospitalares estão diminuindo, comparado com o pico, mas ainda estão tendo. Estamos falando aí em dificuldades na área financeira, né, inflação alta.
pessoas se recuperando aí financeiramente de toda essa pandemia. E ontem eu estava meditando, não exatamente nesse texto, mas estava meditando, que às vezes a gente foca muito nas dificuldades, precisamos também focar nas bondades, nas bênçãos. Hoje no meu devocional, eu orei por estarmos bem de saúde, por estarmos vivos, por estarmos glorificando a Deus, estamos sendo usados por Deus. E essas profecias messiânicas me levou a isso, né? Ok, as coisas não estão boas, mas não é o fim da história, não acabou aqui. Temos as promessas de Deus que Jesus vai voltar, vai restabelecer o seu reino. Aqui não é o fim da história, nem o fim da nossa história, né? Somos chamados para adorar e obedecer a um Deus maravilhoso que nunca deixou de estar com a gente, mesmo nas dificuldades. Ele foi morto na cruz como um cordeiro, mas ele é o leão de Judá, que vai governar por toda a terra. E nós somos parte desse povo que está debaixo do governo dele. Amém. Foi um momento que eu pensei, gente, ok, tem dificuldades, não estou negando, sou negacionista, não estou dizendo que estamos numa situação confortável. Tem muitas dificuldades, sim. Mas também vamos olhar para as bênçãos, vamos olhar para as coisas maravilhosas que Deus tem feito, as promessas dele, que está na tua palavra, na palavra dele, que também isso é um bálsamo na nossa alma e nos ajuda, e nos encoraja no nosso viver diário e nos nossos desafios que todos nós temos em diversas áreas da vida. Que promessas mais vocês gostaram de ler? Tem a promessa de Gênesis 3,15 que o Messias vai vencer, né? Naquele momento lá o homem escolheu desobedecer a Deus e ali Deus disse que vai vir da semente da mulher aquele que vai vencer. Está em Gênesis 3,15. Gênesis 3,15, né, pastor? Gênesis 3,15 tem. Se quiser ler, fica à vontade. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Isso aí. Este aí é o Senhor Jesus Cristo, que é o Amém. descendente de mulher. E por que descendente de mulher, né? Por que não veio sem nenhuma descendência o próprio Deus? Porque da mesma forma, em Romanos está explicando isso, da mesma forma que o pecado entrou através de um ser humano para tirar o pecado do mundo, precisava sim também ser um outro ser humano. E é por isso que Jesus nasceu de mulher, como nós todos, viveu como homem aqui na terra, como ser humano, mas nunca deixando de ser Deus, sofreu as dores e os desafios dos seres humanos e foi morto na cruz pelos nossos pecados, exatamente para isso, para a gente poder restabelecer o relacionamento com Deus. Amém. E aí, continuando, também temos o Isaías 7,14, que é o mesmo texto que está em Mateus 1,18, falando do Emanuel, Deus conosco. Que coisa maravilhosa. Deus se transformou em ser humano, que é o Emanuel, o Deus conosco, exatamente para ligar novamente o relacionamento do ser humano com Deus, que escolheu desobedecer a Deus. E nós, no nosso dia a dia, também somos assim. Fazemos escolhas erradas, e mesmo assim Deus, através da sua graça infinita, escolhe nos perdoar
e nos transformar. É claro que precisamos ter responsabilidade nisso. Estudamos aqui já nesse grupo como Davi pecou e as consequências do pecado de Davi. Mas Davi nunca mais pecou da mesma forma. Precisamos também ter essa consciência, né? O perdão do Senhor Jesus está aberto para todos nós, mas as consequências do pecado são graves, portanto, precisamos escolher ter uma vida de obediência e de rejeição do pecado. Escolher sempre obedecer, mesmo que isso nos prejudique, porque nós estamos falando de relacionamento com Deus. Aí Miqueias tem falando que o Messias nasceria em Belém, como realmente aconteceu. Tem o Salmo 22, que é um salmo lindo. Não sei se vocês chegaram a ler. Só um detalhe importante, do ponto de vista geográfico, Humberto, a profecia chega a detalhar que é Belém Efrata, né? Que existem duas Beléns em Israel, que é Belém na Galileia e a Belém Efrata, que é na região de Judá, né? Na Judéia, né? Então isso é mais impressionante, quer dizer, o nível do detalhamento da profecia, né? Isso. E geograficamente também, Belém é próximo de Jerusalém, essa Belém de Efrata. E também essa Belém de Efrata seria também a terra de Davi. Davi era de Belém, de Efrata. Então, sim, a profecia... Não... E talvez isso tenha confundido os fariseus, porque Jesus não passou a vida em Belém de Efrata. Nasceu, é verdade, mas grande parte da vida dele ele passou em Nazaré, que é uma região mais próxima do Mar da Galileia, uma região mais de pescadores, e geograficamente até longe de Jerusalém. Mas a profecia foi cumprida. Por isso que a gente precisa estar sempre estudando a palavra de Deus para entender as verdades. Nós mesmos estudando, e não esperando que alguém estude para nós. Nós mesmos estudando, temos a curiosidade. Porque isso também atrapalhou os fariseus, porque como Jesus veio de Nazaré, eles falaram, mas o Messias veio de Belém. Só que eles não sabiam, né? Jesus, na verdade, nasceu em Belém, ficou um pouco lá, depois foi para o Egito, ficou um pouco no Egito também, e só depois foi para Nazaré. E daí a questão de Mateus ter sido tão detalhista quando ele faz a genealogia de Jesus, né? Exatamente para alcançar o povo judeu, né? Em relação ao entendimento das profecias, em relação a tudo isso. Né? Isso mesmo. Mateus, sendo judeu, escreveu bem detalhadamente essa parte da genealogia. Também temos o Salmo da Cruz, não sei se vocês chegaram a ler. Eu gosto de ler esses textos que são sugeridos aqui, porque me ajuda a entender o contexto, sabe? Eu li também o Salmo de Davi. Salmo 22, né? Salmo 22, exato. Eu estou até com ele aberto aqui, pastor. Você sabe, nesse salmo foi o que Jesus citou lá na cruz, né? Parte dele, não em todo ele. Quando Jesus diz, meu Deus, por que me abandonaste? É esse salmo que Jesus cita ali na cruz. E foi o salmo... É um salmo até atual, eu diria. Temos também os mesmos desafios e as mesmas dores que o salmista tinha aqui. Somos também devorados por várias situações da vida, que, como um leão, que nos cerca, nos rodeia e ruge para nós. Mas também somos lembrados por Deus. E também somos abençoados, como diz no final do Salmo.
Todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois o Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. Temos as nossas lutas, nossas dificuldades, mas também precisamos nos segurar nas promessas de Deus. Precisamos ter esse equilíbrio, não devemos fugir da realidade, sim. Mas também precisamos ter esse olhar das promessas, né? É muito confortante lembrar das promessas, que o Senhor não vai nos abandonar. Ele não nos abandona, mesmo quando estamos passando por um vale de sombra da morte. Ele está conosco, o seu cajado nos protege, nos consola. Precisamos lembrar disso, dessas promessas. O Senhor Jesus Trazer à veio... memória o que Pode falar, Renata? trazer à memória aquilo que nos dá esperança, não é isso? E isso é muito importante na nossa vida. Temos desafios, sim, mas também temos esperanças. Temos a palavra de Deus, que tem várias profecias que ainda não se cumpriram, porque não chegou o tempo de Deus, que precisamos ter esse olhar também. Senão a gente corre o risco de ficar deprimido, de ficar doente. São promessas que Deus vai cumprir. Essa, por exemplo, que nós estamos lendo aqui, vai chegar um dia que todo joelho se dobrará e que o Senhor Jesus reinará para sempre, e o seu reino será perfeito, e que não haverá mais lágrimas. Hoje pode ter o choro, mas vai chegar um momento que não vai ter mais lágrimas. Nós vamos esquecer de todo o sofrimento. Vamos estar libertos do Isso traz erro. consolo, né, pastor? Traz consolo, precisamos disso também. Não devemos negar dificuldades, que é inerente a cada um. Não devemos ter uma postura triunfalista, nos achando melhor do que ninguém, porque não somos. Somos tão pecadores quanto todos os demais seres humanos. Fomos alcançados pela graça de forma graciosa e não por nenhum esforço nosso e nem merecimento. E devemos celebrar isso também. Nesse contexto de celebrar, de também adorar, devemos também ter a compaixão pelas almas que ainda não conheceram Jesus e usar de nossos dons e recursos para falar de Jesus para as outras pessoas. A gente fala com o nosso estilo de vida, porque quando temos um estilo de vida alinhado com a vontade de Deus, somos, como diz o pastor Luiz Saião, somos esquisitos, mas não precisamos ser nem arrogantes, nem prepotentes. Podemos, com a simplicidade do Senhor Jesus, comunicar a graça e a verdade para um mundo que está doente, carente da graça de Deus. O que recebemos de graça, passamos de graça e passamos através do nosso estilo de vida e da nossa forma de se comunicar, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma prepotência, com o jeito gracioso que Jesus comunicou. Jesus o tempo todo comunicou a graça de forma graciosa. Ele foi duro com aqueles que perseguiam ele, mas sempre falando de forma verdadeira. Bom dia, Daniela. Apareceu aqui a sua entrada agora. Só vi agora. Pastor, Pode falar. eu acho lindo quando a gente faz a ceia, né, que Jesus, nosso Senhor, diz: fazer isso em memória de mim, né? Isso. Então, até nisso a gente lembra do Senhor Jesus. Lembrando do Senhor Jesus, a gente lembra das suas promessas. E aí a gente lembra, isso nos dá a esperança de que Ele ainda está no controle e de que Ele vai cumprir, né? Isso. Ele não é um homem para mentir, nem filho do homem, mas Ele vai cumprir. Então isso nos dá esperança. As palavras deles que nos dá esperança. Isso mesmo. A ceia é um momento da gente olhar para dentro, para ver o nosso estilo de vida, a forma que nós estamos convivendo com Deus. É um momento de reflexão.
É um momento também de análise, de autoanálise e de pedido de perdão. É um momento de perdoar e um momento de lembrar. Lembrar da morte de Jesus na cruz, do sangue derramado em favor de muitos, e lembrar da sua volta. É realmente esse momento especial. Temos, assim, o hábito de celebrar mensalmente lá na igreja, lá, quem frequenta a Igreja Batista Morumbi, até mais igreja evangélica também tem esse hábito. É um momento da gente parar, sabe? Não, a ceia não deveria ser nada automático. Deveria ser um momento assim de reflexão interna, pessoal, cada um na sua reflexão. Ninguém acusando ninguém, ninguém apontando o dedo para ninguém. Um momento com Deus de celebração pela vida que Jesus nos deu, pelo corpo de Jesus que somos todos nós, dado em favor de muitos, pelo sangue de Jesus derramado na cruz. É um momento também de lembrar se tem alguém que precisamos pedir perdão, se tem alguém que precisamos perdoar, e lembrar das promessas, Deus. Ele vai voltar. Ele está no controle de todas as coisas, apesar das nossas dificuldades, dos nossos desafios diários. Ele não nos desamparará em nenhum momento, mesmo que a gente abandone Deus, ele não nos abandonará. Amém. Além desse Salmo da Cruz, tem várias passagens em Isaías sobre o Messias, né? E o Cláudio deixou uma pergunta para nós, eu queria ouvir de cada um de vocês. Como essas profecias se cumprem na sua vida? A profecia do Messias, a profecia da volta do Messias, como que elas se cumprem na vida de cada um de vocês? Na minha vida, ela tem se cumprido dessa forma. Dessa alegria de saber que ele vai voltar, da esperança de saber que um dia não haverá mais lágrimas, e no meu dia a dia, sabendo que ele está comigo, apesar da minha imperfeição, dos meus erros, mas eu sinto a presença de Deus na minha vida, diariamente, em situações até simples. Não estou falando de nada extraordinário e nem de espetacular, de situações simples, de orientações, daqueles momentos de intimidade, né? Momentos de devocional, de oração, sinto verdadeiramente o guiar e o conduzir de Deus nesses momentos difíceis que passamos recentemente. Pude testemunhar, tanto no velório quanto no enterro, do amor de Deus, da presença de Deus e da importância. Falei muito lá no velório e no enterro. Um dia o nosso corpo vai parar de funcionar. O da minha sogra foi com 91 anos, o nosso não sabemos exatamente, pode ser com 100 anos, 120 anos, e um dia vamos estar com o Criador. E é importante, enquanto estamos vivos, tomarmos a decisão de aceitar o Senhor Jesus como Salvador e viver um estilo de vida que agrade a Deus. Para que quando o nosso corpo parar de funcionar, a gente passe a eternidade com Deus. Isso tem que acontecer enquanto estamos vivos. E um dia todos nós o nosso corpo vai parar de funcionar. De uma forma ou de outra. No caso da minha sogra foi falência múltipla dos órgãos, mas não sabemos como vai ser o nosso. Importante a gente dar esse passo de aceitar o Senhor Jesus como Salvador. E esta promessa de que quando o meu corpo parar de funcionar, eu vou estar com o Senhor Jesus para adorá-lo por toda a eternidade.
isso serve como um bálsamo para mim, na minha vida e nos meus desafios diários que todos nós temos. E vocês? Eu compartilho da mesmo posicionamento. Dificuldade nós temos nessa terra e diferente de alguns que pregam triunfalismo, vai vencer, vai ganhar, vai vitória e tal. A gente somos de carne e osso, a gente sabe que tem coisas que machucam o nosso coração, né? Então, eu me apego nas últimas palavras, não nas últimas, porque a palavra dele é eterna, mas na promessa que o Senhor Jesus fez. Vai chegar um dia que não vai ter choro, nem sofrimento, nem dor, e a gente vai entrar no gozo eterno, né? É a coisa que mais me pega e que eu mais penso dia após dia. E é esse dia, Senhor, é esse dia que eu mais espero. Que o Senhor me recebeu com os braços abertos e saber que aqui nessa terra eu fui um filho obediente, um filho que te agradou seu coração. É o mais importante. Então, essas promessas que mexem muito comigo, eu fico até emocionado. É isso que eu queria compartilhar. É muito cuidado com esse estilo de vida triunfalista, porque na prática não é bem assim, tá? Quando a gente olha para a vida dos discípulos e dos apóstolos, não foi nada triunfalista, né? Exceto João, todos os demais foram mortos e assassinados. Do ponto de vista humano, eles não foram vencedores, né? Não foram famosos, eles não foram, na história, pessoas importantes, pessoas ricas. Eles foram mortos de forma silenciosa. E falando dos apóstolos, os únicos locais que tem registro deles é na Bíblia. Na história da humanidade não tem. A gente ouve falar de muita gente importante na história da humanidade, até da época mesmo deles, mas quando a gente ouve falar da vida deles, é na palavra de Deus que a gente ouve, né? A gente fala, a gente tem registros, né? Vamos vencer, sim, e temos, no dia a dia, temos vitórias, mas não são triunfalistas, não são vitórias como se fosse para ganhar uma medalha, são vitórias da vida que Deus nos dá. O triunfalismo mesmo é Jesus ter ressuscitado, isso sim, que não fomos nós que fizemos isso. O andar com o Senhor Jesus é uma bênção e temos muitas vitórias, mas não podemos entender que o relacionamento com Deus é só de vitórias. Temos os desafios da nossa vida cotidiana, cada um com seus desafios e com suas lutas. O que mais quer falar aí? Pastor, tá me escutando? Sim, estou escutando. Então, o que tem me chamado muita atenção, assim, é que no decorrer dos últimos anos eu tenho procurado, eu sempre tenho, nas minhas orações, tenho pedido para Deus para que eu não venha envergonhar Ele, né? Que eu venha fazer as coisas de acordo com a vontade dEle. E assim, como o Senhor tem falado, em pequenas coisas, em pequenas atitudes, eu tenho sentido e tenho sentido a presença de Deus e tenho estado mais próximo dele. Só que aí, assim como o senhor passou semana passada por tudo isso com a sua sogra, eu também passei algumas situações com pessoas muito queridas, próximas, pessoas que eu considerava como mães, e pessoas que se foram. E dentre essas pessoas, tem pessoas que eram evangélicas, estavam dentro da igreja, né? E tem outras que não. E aí eu fiquei me questionando essa semana, eu fiquei pensando, porque a semana passada eu perdi uma pessoa muito querida, uma amiga da minha mãe, e quando eu era mais nova, eu não tinha muito hábito de conversar muito com a minha mãe. Minha mãe sempre trabalhou muito, para poder. Meu pai já era falecido, meu pai não estava em casa, então minha mãe sempre trabalhou muito para manter a casa, né? E essa amiga da minha mãe, ela foi uma pessoa muito presente na minha vida, da minha irmã, porque ela sempre ajudou muito. Eu tinha ela como uma segunda mãe. E
E aí, durante um certo tempo, a gente se separou, assim, ela foi morar, não morava mais aqui na Zona Sul, foi morar em São Bernardo e tal. E aí, quando a minha mãe fez 80 anos, o aniversário de 80 anos da minha mãe, a gente, depois de muitos anos distante, a gente se voltou, se reaproximou. E ela sempre soube que a gente estava dentro da igreja e tal. E aí, agora em janeiro, a gente foi visitá-la, né? Minha mãe teve uns 5 minutos, assim, não, a gente precisa visitar a Sueli, a gente foi visitar a Sueli. E aí a Sueli contando pra gente que ela tinha, e aí nesse dia foi super gostoso, tava ela, os filhos e tal, foi eu, minha irmã, minha mãe, a minha filha, minha sobrinha e tal, e a gente conversou, orou, a gente fez um café da tarde, foi bem gostoso, né? Minha mãe, inclusive, levou uns livrinhos, né, para ela, minha irmã também levou, minha irmã trabalha editora evangélica, levou livro para eles lerem e tal, foi bem gostoso o momento e tal, e naquele dia a Sueli falou que ela ia fazer uma cirurgia aparentemente simples, na mão. E a gente foi no começo de janeiro a cirurgia seria no final de janeiro. E ela foi fazer a cirurgia. E aí, no dia da cirurgia, um dia depois, assim, a filha dela me manda uma mensagem falando que ela entrou em coma. Nossa. Ela foi fazer uma cirurgia na mão e entrou em coma. E aí a gente ficou, meu Deus, como assim? Teve professores lá na escola que fizeram essa mesma cirurgia nas duas mãos, e estavam super bem. E aí, a gente falou assim, olha, a gente queria visitar ela. Aí no dia que a gente foi, os filhos não estavam lá, porque um tinha ido trabalhar, o outro teve que resolver algumas coisas da família e tal, e aí eles autorizaram, subiu eu e minha mãe, né, para visitar. Aí a minha mãe orou, tal, eu fiquei assim, bem sentida de ver, puxa, Senhor, ela foi fazer uma cirurgia na mão, uma mulher que tinha tanta coisa ainda para viver, ela sempre foi tão guerreira. E aí, assim, eu coloquei louvores, né? Aí minha mãe, a gente ficou cantando no quarto. E aí minha mãe fez uma oração, a gente orou, a gente ficou um tempo lá com ela. Aí os filhos dela, o tempo todo mandando mensagem pra gente, porque o menino tinha ido trabalhar e a menina estava para chegar. E aí acabou atrasando e tal, e teve esse momento que a gente ficou só eu e minha mãe lá no quarto. E aí minha mãe, assim, sempre gostou muito dela, né, tá? E aí a gente sempre orava, sempre esses dias acompanhando eles, mandando mensagem para os filhos e tal. E aí teve a semana passada, a filha dela na segunda-feira mandou uma mensagem assim para mim, que ela não tinha mais esperança da mãe dela voltar, porque desde janeiro, né, ela estava em coma. Sim. E aí eu falando, Fê, não perde as esperanças, tal, Deus sabe de todas as coisas, tal. E aí quando foi na terça-feira de manhã cedo, eu indo para a escola, ela mandou a mensagem que a mãe dela tinha falecido. Nossa. E aí eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, eu não sei se a Sueli chegou a se converter. Assim, várias vezes a gente teve a oportunidade de levar a palavra para ela, várias vezes a gente conversou com ela, e ela sempre foi uma pessoa muito boa, mas ela tinha as crenças dela, entendeu? Assim, ela sempre viveu muito tempo no catolicismo e tal. Aí eu fiquei pensando, a palavra de Deus fala que toda língua, né, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E assim, será que ela teve tempo? Será que durante tudo isso que aconteceu, com várias outras pessoas que nós conhecemos, que já estavam perto da gente, que aconteceu a mesma coisa? E aí eu fico me questionando, como é que vai ser isso? Porque eu não sei se as pessoas realmente chegaram a se converter, né? Isso, assim, me deu uma certa angústia essa semana, sabe? Eu também não sei dizer, tá? Falando até da minha sogra. O que eu sei dizer, sim, que a pessoa pode ter um momento com Deus e reconhecer Jesus como Salvador. Eu só não sei dizer se fulano fez isso ou se ciclano fez isso. Mas eu olharia da seguinte forma: ela teve a oportunidade, assim como minha sogra teve. A gente não conhece essa parte interior da pessoa. Eu sempre fico lembrando do ladrão da cruz, naquele último momento, ele já morrendo, né? Jesus disse que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Eu prefiro olhar
pela graça de Deus, o tamanho da graça de Deus. Eu prefiro olhar, eu falei de Jesus, eu fiz minha parte. A outra parte é com Deus. Prefiro olhar dessa maneira, porque senão eu vou ficar angustiado nessa dúvida, sabe? A gente não conhece, Entendi. principalmente em coma, né? Porque no coma a pessoa está ouvindo tudo, a pessoa tá ali. Ela só não consegue se expressar porque ela está como se fosse desmaiada. Mas a gente não sabe o que está passando na mente da pessoa. A decisão sobre Jesus é uma decisão mental. Não precisa ser necessariamente uma decisão verbal. É uma decisão mental que a gente não tem controle. O que a gente precisa ter é o conforto de entender, se a pessoa aceitou Jesus, ela vai estar no paraíso. Mas são coisas que nós não temos controle e que não devia nos angustiar. O que a gente tem que sempre prestar atenção é de fazer isso, testemunhar do amor de Deus e contar para Jesus, para as pessoas sobre Jesus. Isso sim. Quando Jesus nos ensinou, ele falou, ide por todo mundo e anunciar o evangelho. Essa é a nossa parte. A conversão não é com a gente. A conversão é pessoal. Mas pelo que você está me contando, vocês tiveram um estilo de vida próximo, né? Vocês testemunharam de Jesus na vida dessa mulher. Vocês fizeram a Sim, parte de sim. vocês. Entendeu? É. Tem coisas que a gente não controla. Né? Quantas pessoas acompanharam Jesus de perto e mesmo assim não aceitaram o Senhor Jesus? Pessoal, eu sempre lembro do seguinte, olha, quem esteve muito perto de Jesus e acompanhou bem perto de Jesus foi Judas Iscariotes. E mesmo assim ele escolheu não seguir Jesus. São coisas que os demais discípulos não tinham como fazer diferente, né? Até mesmo o ladrão da cruz, um ficou zombando e o outro reconheceu que Jesus era Deus, né? E Salvador. Eu olharia dessa maneira, olharia que foi uma pessoa importante na tua vida, que teve a oportunidade de conhecer o amor de Jesus através de vocês. E, claro, lamentavelmente, numa cirurgia que aparentemente seria simples, eu estou comparando com cirurgias mais complexas. Por exemplo, uma cirurgia no cérebro é mais complexo do que uma cirurgia na mão. Mas por razões que a gente não sabe e não controla, acabou não voltando da cirurgia com vida. Isso traz para mim duas reflexões. Primeiro, da importância da gente sempre testemunhar de Jesus para quem está próximo, ou com o nosso estilo de vida, ou com palavras, ou com as duas. E também mostrando como a vida é algo bem, é uma linha bem fina, né? Uma cirurgia aparentemente simples, mas acabou afetando de alguma forma que eu não sei explicar, de modo que a pessoa não conseguiu se recuperar. E outras pessoas fizeram a mesma cirurgia e se recuperaram. E tem pessoas que fazem cirurgias mais complexas e se recuperam e voltam a ter uma vida normal. São coisas que mostram o poder de Deus, que nós não temos controle sobre a vida. Então a gente não sabe verdadeiramente se vamos amanhã estar acordados e bem. Portanto, hoje, no dia de hoje, é o dia de adorar a Deus, é o dia de fazer a vontade de Deus, é o dia de agradar a Deus. Amanhã é um outro dia. Não temos garantia que amanhã vamos estar vivos, mesmo tendo uma vida normal, como todos nós temos aqui, mas não temos garantia. De 100% não. É verdade. Portanto, é hoje o dia de agradar a Deus, é hoje o dia de fazer a vontade de Deus, é hoje o dia de falar de Jesus para outras pessoas, de testemunhar do amor de Deus. Não deixar para amanhã. Amanhã será um outro dia, sim, mas não temos certeza que vamos estar também como estamos todos hoje aqui. A vida realmente é um sopro, como diz a palavra de Deus. É verdade. Mas, Renata, não fique com o coração doído.
primeiro que a vida da gente, o controle da vida da gente está na mão de Deus, que a gente não sabe explicar por que uma pessoa não voltou de uma cirurgia aparentemente simples. Da mesma forma que tem pessoas que... A gente ouve falar de histórias de pessoas que morreram de forma tão assim, inusitadas. E segundo, essa sua dúvida sobre a salvação da Sueli, você só vai conseguir saber a resposta lá na eternidade. Então não se angustie por isso. Olhe para o relacionamento que você teve com ela, essa oportunidade que você teve de visitar dias antes dela fazer a cirurgia. Isso que deve ficar no seu coração, né? O momento agradável que vocês tiveram antes da cirurgia, que aparentemente é uma cirurgia simples, né? Quem mais? Daniela, Obrigada, pastor. Alexandre, de nada. Querem falar? Querem fazer algum comentário? Só para confirmar, Humberto, eu acho que isso que você falou tocou num ponto importantíssimo, né? Que é a soberania de Deus, né? E eu não vou me estender não, mas eu tive um exemplo, recentemente a gente conversou um pouquinho, né? Em relação à minha sogra e a minha esposa durante muito tempo, né, e até bem pouco tempo, na verdade, ela morreu no junho do ano passado. Ela ficou com isso na cabeça, poxa, mas Deus não podia ter levado minha mãe, não podia ter levado minha mãe, tudo. Ontem, interessante isso. Ontem a gente estava orando, Deus me deu uma direção muito clara. A gente não conversava sobre esse assunto há algum tempo, né? Olha como as coisas, Deus faz as coisas de uma maneira muito interessante. Me direcionou para orar por ela no sentido de que ela descansasse, de que a vontade dele na vida da mãe dela se cumpriu. Deus tinha o controle de toda a vida dela. Deus é soberano, ele é soberano. Ou a gente confia na soberania de Deus, ou a gente não confia. Não tem uma terceira opção. Não existe uma opção do meio. Ou você confia totalmente, plenamente na soberania de Deus, ou, né, a gente está perdendo tempo. Desculpa, até usando um termo até meio forte, né, mas a gente precisa se apegar a isso. E se Deus é soberano, a gente precisa ter confiança nele, confiança nas promessas dele, como você colocou, né? E eu achei curioso isso, né? Como Deus deu esse direcionamento ontem para orar nesse sentido. Agora que está falando isso aqui agora. E para mim, até respondendo a pergunta, né, em relação às promessas, né, que você colocou, né, das profecias, a questão da soberania de Deus é muito forte. É muito forte. Você ter, né, você pega no final do livro de Juízes, tem todo aquele acontecimento com a tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim é quase extinta. Aí depois, logo na sequência, Deus levanta um homem da tribo de Benjamim para ser o primeiro rei de Israel. Lá atrás, em Gênesis, em Jacó, Deus profere a profecia de que o cetro nunca se afastaria de Judá. E aí, Saul caiu, assumiu Davi. Quer dizer, Deus é soberano, ele tem o controle da história nas mãos dele. A gente precisa se apegar a isso. É Isso muito mesmo. impressionante. É muito impressionante. Concordo. Estamos estudando lá na igreja o livro de Jó, que é um livro que mostra muito a soberania de Deus, né? Deus permitiu que acontecesse tudo aquilo com Jó. E Jó teve várias dúvidas, né? No capítulo 42, várias dúvidas reais, né? Dúvidas da situação de sofrimento que ele estava passando. Um dos versículos que eu leio, releio, gosto muito de ler, quando Deus fala assim para Jó. Bom, Jó, agora é minha vez de falar, tá bom? Me conta uma coisa, Jó. Aonde você estava quando eu criei os fundamentos da terra? Me explica, onde é que você estava? Jó morreu sem saber por que aconteceu tudo aquilo com ele. Por causa da soberania de Deus. Foi Deus que decidiu, foi Deus que permitiu. Tem coisas na nossa vida que nós talvez nunca vamos entender e saber. Mas o que nós precisamos é confiar na soberania de Deus. Ele está no controle de todas as coisas que acontecem com a gente e que acontecem com as demais pessoas. Tem coisas que são inexplicáveis do ponto de vista humano.
Mas quando a gente descansa na soberania de Deus, o mesmo Deus que ouviu o filho dele dizer assim: se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. É exatamente o que a gente precisa falar. Se for possível, eu gostaria que minha mãe não morresse, que minha sogra não morresse, que a Sueli não morresse. Mas não temos o controle da vida, nem da nossa, nem a de ninguém. Mas vamos descansar na soberania de Deus, que conhece todas as coisas e sabe de todas as coisas. Se alguém fosse me perguntar, olha, fulano vai fazer uma cirurgia na mão, eu ia dizer, beleza, tranquilo, cirurgia na mão, beleza, amanhã está de alta. Por quê? Pelos meus conhecimentos, pelo conhecimento humano, é uma coisa simples. Não aconteceu. O que é que eu vou fazer? Vou ficar questionando Deus ou vou descansar na soberania dele? De entender que ele conhece todas as coisas e ele está acima de todas as coisas. Verdade. Pastor, posso fazer um comentário aqui? Pode fazer, fica à vontade. É que, assim, a Bíblia diz que porque dele, por ele e por meio dele, para ele, são todas as coisas. Ou seja, nós viemos dele, tudo provém de Deus. Nós viemos de Deus, tudo provém de Deus. E nessa terra aqui é uma passagem, a gente vai voltar para ele, né? Vamos voltar para Deus novamente. Eu sei que essa é a questão de perda, às vezes na mentalidade humana, é perca, né? Mas se a gente for ver o que Jesus disse, a gente vai voltar para o Pai. Então, na realidade, a gente tinha que ter, entre aspas, assim, uma alegria, porque nós estamos voltando para o Pai. Então, é essa mentalidade que a gente tem que ter, que é difícil, claro, nós somos de carne e osso, mas é essa mentalidade que a gente tem que trabalhar, que não é perda, é que Deus tá tomando para ele novamente. O que já é dele. Eu entendo a dor da Renata, porque a dor da Renata é assim, ela não tem certeza que a Sueli teve esse momento de aceitar o Senhor Jesus. Essa é a dor dela. Mas são coisas que a gente nós não podemos ter essa dor, porque está fora do nosso controle. Né? Está fora. A dor dela é isso. Será que ela teve essa oportunidade durante esse tempo? Ou seja, ela gostaria muito de, na eternidade, encontrar a Sueli. Essa é a dor dela. E eu estou dizendo que ela precisa descansar na soberania de Deus. Tem coisas que nós não temos controle. E nós não vamos conseguir ter respostas. Pelo menos aqui na Terra. Daniela, quer fazer algum comentário? Você é a única que não comentou nada ainda. Oi, pastor, bom dia para todos. Agora que apareceu aqui o meu microfone, que não estava aparecendo nem o microfone, nem a câmera. Primeiro, meus sentimentos aí por todas as perdas, tanto do senhor quanto da Renata. São momentos inevitáveis, né, que todos nós passamos, né? O que eu tenho para comentar, que acho que vai bem ao encontro aí do que a gente está abordando, é que eu acho que eu estou aprendendo a aceitar na minha vida essa soberania de Deus, que é aceitar a vontade de Deus sem questionar, sem me perguntar o porquê, apenas aceitar a vontade dele sem questionar. Porque de nada adianta eu questionar Deus. Eu já coloquei na minha cabeça que eu não tenho que questionar, não tenho que ficar me perguntando o porquê, e que eu devo ser uma pessoa obediente a Deus. E não tenho que ficar me questionando por que está acontecendo isso, por que eu já passei por tanta situação difícil, né? E todos nós passamos, né? Isso aí todos nós temos nossos momentos difíceis. E eu acho que eu também estou podendo, de certa forma,
também falar um pouco dessa soberania para outras pessoas, né? Que nem eu tenho um conhecido que ele está com câncer e ele está fazendo hoje 35 anos. E eu sou Nossa, muito amiga da cunhada dele, né? Eu sou muito amiga da cunhada dele. E hoje ele estaria comemorando, fazendo um churrasco com os amigos, ele foi internado novamente. Ele já estava internado semana passada, teve alta, o médico decidiu interná-lo novamente, porque ele está muito debilitado. E ele tem uma menininha de 3 meses, ele tem uma filhinha recém-nascida, né? Eu mesma me questionei, Deus, por quê, né? Uma menininha, uma recém-nascida, será que essa menina vai ficar sem o pai? Por que isso? Por que isso? Por que isso? Isso não me cabe questionar. Não me cabe de forma alguma questionar. Eu não tenho que fazer esse tipo de questionamento. Então, eu conversando com essa minha amiga, que é a cunhada dele, eu falei, Kelly, a única arma que a gente tem é a oração. É a única arma que a gente tem. É a oração, porque a gente crê no Deus do impossível, né? A gente crê que Deus pode reverter toda e qualquer situação que Ele queira, né? Mas confiando que a vontade é dele, né? A vontade, a decisão é dele, né? Então, eu acho que é isso. Acho que eu estou aprendendo também, pastor, eu estou aprendendo muito isso. Eu também não querer que, nas minhas orações, que ele faça a minha vontade, mas que ele faça a dele. Então, eu acho que eu estou aprendendo também. Também tem a ver com os cultos, né, que a gente está sendo ministrado, esses cultos com o tema de Jó, também está me ajudando bastante. Eu acho que eu estou entendendo um pouco. E eu acho que eu estou amadurecendo na fé, porque eu acho que eu tinha uma fé muito infantil. Muito infantil. Então, acho que eu estou sendo mais adulta. Que bom, isso mesmo. O livro de Jó nos ensina sobre a soberania de Deus. É um livro muito rico. E a ideia é essa mesmo, tá, Daniela? A nossa fé começa uma fé de criança, até Paulo cita isso, né? E vai amadurecendo e nós vamos nos alimentando, ganhando corpo. As experiências na nossa vida também nos ajudam a fortalecer nossa fé. Se você vê a fé dos discípulos no início do ministério de Jesus e a fé dos discípulos depois da ressurreição de Jesus, ela ganhou muito corpo, né? Uhum. É um caminhar mesmo, e nunca vamos estar fortes o suficiente. Somos sempre um caminhar de nos fortalecer e nos amadurecer. E conforme vamos amadurecendo, vamos também ensinando e ajudando outras pessoas a se relacionar e se envolver com Deus, né? Temos perguntas, sim, não é errado ter perguntas, mas não devemos só ficar presos a perguntas. Vamos na palavra de Deus buscar as respostas, tá? Sim. Eu concordo que da soberania de Deus é isso mesmo, tá? Tem coisas que nós não vamos explicar, mas também precisamos prestar atenção numa coisa, no nosso estilo de vida. Vou dar o exemplo do meu pai. Meu pai morreu com 56 anos. Ele fumava muito e bebia muito. Eu não precisei perguntar a Deus por que ele morreu tão cedo. Sim. O estilo de vida dele, de não cuidar da saúde, de péssimos hábitos, levou à morte dele, precoce. Então, nós precisamos também prestar atenção no nosso estilo de vida. Porque, dependendo do nosso estilo de vida, temos consequências físicas e também emocionais. Temos que prestar atenção no que entra na nossa cabeça, para não termos situações psicológicas, e também devemos prestar atenção no estilo de vida que nós temos, com o nosso corpo e com a nossa alimentação. E isso influencia também em relação a doenças, tanto doenças mentais quanto doenças físicas. Quando Paulo nos ensina
a gente pensar em tudo que tem louvor, que tudo que de bom, de tudo que vem do alto, é exatamente isso. Se a gente só se alimentar de situações humanas e mundanas, a nossa alma, o nosso espírito não vai ser alimentado. E ele precisa ser alimentado também para a gente ter um equilíbrio físico e psicológico. Por isso que o convite que eu faço sempre aqui para vocês, tenham um momento de devocional, um momento seu e Deus, um tempo reservado, um tempo que vocês entenderem que precisa. Pode ser 5 minutos, pode ser meia hora, pode ser uma hora, o tempo que vocês entenderem. De ler a palavra de Deus sistematicamente e disciplinadamente, e principalmente um tempo de oração. Isso que nos fortalece a alma, o nosso espírito, e que nos ajuda a enfrentar as dificuldades diárias da vida. Eu não sei explicar porque uma pessoa tão jovem, com 35 anos, tem um câncer. Como eu também não sei explicar como é que uma garotinha de 10 anos tem câncer. Existem crianças com câncer. Mas o que eu sei é o seguinte: o controle de todas as coisas está com Deus, e a minha parte é testemunhar desse amor de Deus. Sem dúvida, pastor. É isso mesmo, concordo 100% com o senhor. Esse meu amigo, eu sei que ele também sabe que ele teve muito problema de alcoolismo, né? E ainda continua fumando. A bebida ele parou, ainda continua fumando, né? Ele também sabe que ele está colhendo as consequências, né? Aqui não me cabe apontar o dedo de jeito nenhum, mas ele mesmo sabe que ele está colhendo as consequências, né? Existem várias pesquisas médicas indicando que o fumo causa câncer. Várias pesquisas científicas. Não estou falando sem base científica, não. E é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Se o hábito de fumar prejudica a saúde. Isso já está provado cientificamente, né? Então, Mas eu concordo com você. Não vamos apontar o dedo, não vamos acusar, vamos demonstrar o amor de Deus, que está acima de tudo isso, e a graça do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar da morte eterna sem Deus. Temos consequências físicas, sim, pelo nosso estilo de vida, mas também temos a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que tira o pecado do mundo e nos dá a vida eterna. com certeza. E aí, pessoal, mais algum comentário? Eu gostei muito desse estudo das promessas messiânicas, né? E no finalzinho, o Cláudio coloca: ore agradecendo ao Senhor, o Senhor da sua vida. Temos, sim, pedidos, temos clamores a Deus, pedindo, clamando, sim, não está errado. Mas também vamos lembrar da graça maravilhosa de Deus que se derramou pela nossa vida, mesmo sem merecermos, e pelo dom da vida, o dom de acordar todos os dias, e temos um dia, 24 horas, para fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, e também fazer as nossas coisas do cotidiano, trabalhar e fazer coisas que nós gostamos, e também abençoar outras pessoas, outras vidas, com o nosso estilo de vida, com palavras, com oração. A vida é um dom de Deus, só Deus que dá vida. E devemos também ter esse pensamento de agradecer a Deus pela nossa vida. Talvez não esteja 100% funcionando do jeito que gostaríamos, mas vamos olhar o copo meio cheio, né? Vamos olhar que bom que eu acordei hoje. Graças a Deus que Ele me deu mais um dia de vida para fazer a vontade dEle, para testemunhar do amor dEle e também para fazer as coisas que gosto, que me dá também prazer e que me dá o conforto. Temos que também ver isso. Uma vida de murmuração é uma vida que não adora a Deus. Temos dificuldades, não vamos negar, não vamos inventar aqui que, como eu já ouvi, você é cabeça, você não é cauda,
você tem que profetizar que tudo vai dar certo. Vamos ter uma visão bíblica. A visão bíblica é: as dificuldades existem, e pela graça de Deus conseguimos superá-las, mas também existe o dom de Deus da vida, que nos abençoa, que nos capacita para fazer a vontade dele e agradar a ele. Que um dia o Senhor Jesus vai voltar, e aí sim, ele vai restaurar todas as coisas, o pecado não existirá mais, nós vamos passar a eternidade agradando e adorando a Deus. Não haverá mais lágrimas, nem choro. Essas promessas, que são promessas de Deus para a nossa vida, devem nos encorajar a ter esse estilo de vida que agrada a Deus e comunicar o amor de Deus para outras pessoas. Se a gente só olhar as dificuldades, a gente vai ficar deprimido e, na verdade, melancólicos. Nós devemos olhar para isso. Se você ler as cartas de Paulo, sempre ele pede oração para conhecer o amor de Deus. Paulo passou dificuldades e muitas dificuldades, ou pediu oração pelas dificuldades que ele passou, mas ele sempre teve o olhar para o alto. Ele, no final da vida, já na carta ao Timóteo, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele também combateu como nós todos combatemos durante o dia as nossas dificuldades pessoais e também a nossa esperança na volta do Senhor Jesus. E precisamos guardar é a fé, continuar confiando, acreditando na palavra de Deus, nas promessas de Deus, que Ele está no controle de todas as coisas, mesmo quando passamos por dificuldades. Ele não nos abandona. Ele está conosco todos os dias. Foi a promessa dele: estarei com vocês todos os dias de dificuldade e os dias que não tem tanta dificuldade. E quando temos isso dentro de nós expressamos esse amor através da nossa vida e do nosso estilo de vida. Não tem nada mais difícil de lidar com a pessoa que só murmura, que só vê o copo vazio, que não enxerga a beleza e as bênçãos de Deus diárias na nossa vida. Sejamos pessoas com olhar em Jesus, olhando as promessas de Deus na nossa vida e agradecendo a Deus diariamente pelo dom da vida e do amor que Ele derramou sobre todos nós. Estamos caminhando aqui para o final do estudo de hoje, né? Querem comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. No próximo domingo, vamos conversar sobre a nova aliança, a garantia de que Deus fará essa nova aliança que veio através do sangue de Jesus derramado, mas já prometido no Velho Testamento. Vocês vão para a igreja hoje? Estão indo para a igreja? Ou vão pastor, hoje eu vou para a igreja. Ah, legal, legal. Daqui a pouco já estou me preparando aqui. Tá. Eu vou sim, vou chegando aqui. Participei da aula agora no carro. Tô chegando aqui. Vou Tá bom. fazer alguma coisa, estou indo lá para a igreja. Legal. Não sei se vocês estão acompanhando, estamos estudando o livro de Jó, né? O Desfigurado, né? Eu vou assistir aqui de casa. Eu também, pastor, vou assistir de casa hoje. Tá bom. Minha filha está meio gripada, eu acho que eu não vou sair com ela, não. Tá bom. Esse tempo está deixando... Minha esposa está gripada também. Tá um tempo meio muito frio, né? Aí vou acompanhar. Essa mensagem está sendo excelente, esse estudo de Jó. O Jó é um livro fascinante. Eu já li ele algumas vezes e
Sempre me deparo. Eu tento não ser igual aos amigos de Jó. Tento não ser. Ok, vamos orar para encerrar nosso encontro de hoje e nos despedimos. Senhor Deus e Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra e pelas Tuas promessas. Nos ajude a lembrar das Tuas promessas, a promessa que o Teu Filho, o Senhor Jesus, vai voltar para a Tua igreja, a igreja que é Tua, e nos levar para a eternidade contigo. Enche o nosso coração das Tuas promessas, das Tuas verdades, Senhor, para enfrentarmos os desafios nossos do dia a dia. Que o Teu amor, que está acima de tudo e de qualquer coisa, nos enche o coração. E a paz que excede a todo entendimento esteja conosco. Que o Teu Santo Espírito Consolador nos oriente e nos conduza para fazer a Tua vontade. Dá-nos uma semana na Tua presença, que com o Teu amor possamos enfrentar os nossos desafios. E nos usa, Senhor, para expressar o Teu amor para as outras pessoas, através da nossa vida, do nosso estilo de vida e também das nossas palavras. Que temos palavras de amor para as pessoas que estão próximas a nós. Te agradecemos e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Uma boa semana aí a todos. Boa semana, pessoal. Amém. Boa semana, pessoal.